Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo e estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 286. E aonde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Olá, ouvintes, boa tarde. Eu sou Nilce Pereira. Desejo a todos vocês uma tarde de muita paz, saúde, alegria. E continue conosco, o WhatsApp 11 985 176385 da Família Web Rádio. Ou então pelo nosso e-mail, focando@useguarulhos.com.br. E vocês podem questionar, perguntar, dar sugestões de temas, que nós estamos aqui dispostos a atendê-los na medida do possível. Né, Thaís? Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a Thaís Bastos. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos? Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre primeira pedra, julgamento precipitado. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia e desejo uma tarde feliz a todos vocês, ouvintes da Família Web Rádio. E estarei junto com os amigos aqui, principalmente comentando com os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Neste momento, nós queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a Família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar suas próprias criações. Estamos realizando o nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi e ressaltamos nossos parabéns para esta parceria, Luiz Leite. É isto, Luiz. E, por sinal, muito bem acomodado estamos, hein? Estamos uma muito estrutura bom. boa. Tem cafezinho? Tem água, Bolachinha. coisa fina, hein? Dá até para vir se almoçar. No aniversário tinha bastante coisa, hein? Bacana, hein? Que legal. Até café tinha, né? Aquele lá. E vamos à informação em colaboração com o nosso compromisso social. Vamos procurar manter na consciência o que já está muito bem divulgado nas mídias. Como nós temos, assim, sintomas, às vezes, de viroses, gripes, nessa época aqui tem muita gripe, né? Esses problemas respiratórios, se nós percebermos que não estamos bem, é preferível evitar aglomeração, usar máscara, poder se precaver, né? Porque a gente tomando essas precauções, nós vamos tomando cuidado com o outro também, né? Com o outro, isso. E a máscara tem esse efeito quando necessário nesses casos, né? Ela surte esse efeito porque a pandemia provou isso daí, que ela é eficaz para esse método de a gente, se precisar e não ter como sair, se proteger com a máscara para proteger a nós e os outros, né? Porque, afinal de contas, as doenças sempre estão em toda parte, né? O mundo lavar bem as cresceu. mãos, é importante. Álcool gel, isso daí é fundamental, né? É fundamental. Fundamental. Porque às vezes a gente pega nos objetos, na rua, mesmo nos corrimões,
ali tem uma série de bactérias, uma série de coisas, que se você não lava a mão antes de comer uma coisa, como é pegar num pão, pegar numa comida qualquer, se você não lava bem a mão, você está arriscado a engolir aquelas bactérias, engolir aqueles micróbios, e pronto, está feito o estrago, né? Aí você começa a passar mal, ter febre, você não sabe de onde é. Então, passa boa. É verdade isso aí, seu Luiz. Sábado eu tive uma virose esse final de semana, eu não consegui nem participar do Dia das Mães. Todo mundo foi lá na filha da Laís, começou no sábado, fiz uma palestra na sexta. Aí no sábado começou, no meio da rua. Aí passei o sábado e domingo não bem, com virose. Tive que ficar dentro de casa. Então você pega essas viroses, aí você não... E aí da onde? Todo mundo comeu o que eu comi do que todo mundo comeu. Você não vai saber de onde que você pegou isso daí. Então você pega, às vezes, essas viroses, e quando pega é o que o senhor falou, senhor Luiz. Não tem jeito, te para. Até melhorar, te para. Porque você vai na rua, você pega nos corrimões, você pega nos objetos. Às vezes a pessoa fala, é o alimento, eu tenho um hábito de comer unha, é péssimo, às vezes pode ter sido isso. Então, E os ônibus também. Nossa, os ônibus pior, porque você põe a mão naquele... Metrô. Como é que chama aquilo? Aquele segurador de... Você põe a mão ali, micróbio... É o celular. eu vou dar uma informação aqui que é utilidade pública. Eu trabalho na rua como vendedor. Então, por vezes, você usa o banheiro público. O que eu mais vejo no banheiro público, as pessoas saem lá do banheiro, sem lavar as mãos e vai embora. E a maioria dos banheiros estão onde nós usamos? Dentro do mercado. Aí isso é o que o senhor falou, é uma grande verdade. A pessoa sai de lá sem lavar a mão, ela pega na maçaneta. A outra pega na... Aí ela vai lá dentro do mercado, ela pega, às vezes nem vai comprar, pega em vários alimentos, objetos, só escolhe, deixa, verdura às vezes. Então, isso daí vai se proliferando, é bom nós se precaver mesmo, procurar se prevenir. Às vezes que nem... Olha, esse assunto vai dar pano para manga, porque... minha esposa que fala, vamos levar um guardanapo, uma coisa na bolsa. Por quê? Porque quando você vai no banheiro, por exemplo, você vai no hospital, que nem no caso, nós estamos indo visitar o hospital para fazer exame, fazer coisa. Então, você vai no hospital, aí vai no banheiro do hospital. Ela fala, nunca pega na maçaneta do hospital. Você pega primeiro o seu guardanapo, aquele papelzinho que você tem, coloca na maçaneta e pega em cima do papel. A gente esquece, às vezes, né? E ali é onde estão os micuim, né? Como a gente chama. Tá bom. Então vai lá, Nilce. E agora nós vamos iniciar o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. E hoje tem aqui uma pergunta feita pelo Petrônio Justo Silveira. E ele quer saber o seguinte. Vai lá, Nilce. Estava ouvindo uma palestra e o orador disse que quando morremos vamos ficar na erraticidade. Gostaria de saber se na erraticidade podemos ir para todos os lugares e até mesmo em outros planetas. Olha, eu não tinha pensado isso. Muito bom. Tem dois Quem sentidos. responde é o nosso amigo Ataíde Vaz. Tem dois sentidos essa pergunta, né? É boa. Um jovem. É isso. Né? O Petrônio fez uma pergunta muito interessante, né? Esse orador aí que ele escutou a palestra também foi importante trazer esse assunto, né? Uma pergunta informativa. Informativa, né? Porque a erraticidade foi da onde nós viemos, quando viemos aqui para a Terra, e para onde nós vamos após deixar a Terra. É um estado de espírito que... Errante, né? Errante, né? Errante. Quanto à questão de se locomover para outros mundos, outras regiões, depende da elevação do espírito. Depende tanto da evolução e como da evolução da moral intelectual, principalmente a moral. Então, não é assim porque está na erraticidade que tem a condição de percorrer qualquer mundo, né? Porque depende disso. Os espíritos, que já são espíritos puros, eles têm essa condição de percorrer mundos, locais,
até para ajudar aqueles que estão em outra escala mais baixa, mas o espírito, só por ele estar na erraticidade, não quer dizer que ele tenha essa condição, não, ao menos que tenha uma Permissão, né? E a condição moral, evolução e permissão também, né? Lógico. Então é isso, mas não deixa de ser um aprendizado para o espírito esse tempo que ele fica lá na erraticidade. De acordo com a necessidade, ele também vai aprender alguma coisa, vai até ensinar. Então é um processo que ele passa, que todos nós, ao desencarnar, passamos, né? Mas é isso, segundo a doutrina espírita, e para maior esclarecimentos, na questão 234 do Livro dos Espíritos, traz esse esclarecimento sobre esse tema. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Aliás, questão 232, desculpa. Eu vou perguntar uma coisa para você, o Ataídes. Eu vou para a erraticidade. Que erraticidade é essa aí? Eu não vou nem para o céu e nem para o inferno? Que coisa é essa daí? Que tal de erraticidade é essa, vocês espíritas inventando? É aquela história, né, Luiz? O céu e o inferno, não existe o céu e nem o inferno, né? A doutrina espírita nos esclarece o quê? O céu e o inferno é um estado de espírito nosso. Se nós estivermos bem, estamos no céu. Se nós estivermos mal, estamos no inferno. Eu acho que aqui na Terra é onde passa o inferno. Ele vai estar... Dependendo da situação nossa aqui, não vamos longe. Se você tiver um remorso, um remorso de consciência, que é o inferno pior do que esse? Esse é duro, hein? Esse é duro. Uma culpa. Começa por aí, né? Por isso que os espíritos falam para a gente se livrar disso rápido. Sim. Né? Remorso e quantos casos desses? Quantos, às vezes, não vai até o suicídio por causa dessa situação? Você paralisa, às vezes, a vida por causa disso aí. Acha que a vida não tem mais sentido. Se culpa muito. Né? E quando você põe na sua cabeça que a vida não tem sentido, as coisas complicam. Se não tem sentido, então acabou. Então, e aí? Ou que você fez alguma coisa, muito ficar delicado. Remoendo muito isso, né, sua Thaídes? Então, isso é muito delicado. E também depende tudo de como que você viveu, né? Que sintonia você teve. Sabe? Que sintonia que você teve ali na sua vida terrena, você vai continuar lá. Por quê? Porque tudo é uma questão de consciência. Agora, essa pergunta aqui, Luiz, me parece que foi feita por um jovem, né? Porque ele está preocupado se ele vai ficar andando de lá para cá, né? Com aquele, muitas vezes, desassossego dos jovens, né? Então, mas, brincadeiras à parte, eu acho que tudo nós temos que levar uma vida tranquila, dentro dos princípios éticos, morais aqui, estabelecendo uma boa sintonia com o nosso mentor espiritual, com a espiritualidade, né, de uma forma geral, para que nós possamos, quando estivermos na erraticidade, nós nos adequarmos rapidamente ao menos aos lugares melhores. Aos lugares, né? modos viventes, né? Porque... Então, olha só, eu digo uma pergunta, agora eu vou fazer para o Marcos Aleixo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando nós estamos na erraticidade, os nossos parentes que já se foram antes, por exemplo, tem lá meu pai, minha avó, meu tio, está lá na erraticidade. Eles já estão lá. Já compraram casa, cozinha e banheiro, né, como diz o outro. Não, estão lá tranquilos, né, estão tranquilos no plano espiritual. E lá vai eu. Chegou a minha vez, eu vou para lá. Marcos, eu vou encontrar com essa turma lá, eu vou ser, vamos dizer assim, ser orientado aí, ir de encontro a esses espíritos, meu pai, minha mãe, meu tio, ou eles vêm me buscar, o que acontece conosco nesse período entre a morte e a chegada no mundo espiritual? Assim, tem várias situações, né? Uma erraticidade, nós estamos falando, é o nome que os espíritos dão para o mundo espiritual, né? Como sua Thaís comentou agora.
Toda a gente fala nas palestras até, quando nós encarnar nós vamos ver nossos entes queridos, mas não é sempre assim, são todos. Por exemplo, eu tenho minha avó que já desencarnou em 78, 88, 92, 18, já fazem 47 anos. Provavelmente ela pode estar encarnada já. Eu tenho meu avô, por parte do meu pai, que já também já está quase por aí, um pouco menos. Então, eu vou encontrar minha avó lá? Não, se ela estiver encarnada. Eu vou encontrar lá, nós vamos encontrar aqueles que são necessários nós encontrarmos. Às vezes o senhor falou de casa, às vezes a mãe ou o pai já montou uma casinha lá. Às vezes, já tem a casinha montada lá, o senhor vai estar em algum lugar, algum bairro de alguma colônia, alguma localidade ali de uma colônia. Às vezes a família já montou uma casinha, né? Só está esperando, está perto de chegar e as obras de André Luiz relatam isso aí, o Nosso Lar, Mensageiros, todos. Enfim, mas às vezes é que é a sua mesma família. Às vezes você vai encontrar sua esposa, algum filho. Então, quem você vai encontrar lá? Não dá para saber. E aí os espíritos falam algo interessante para nós. Às vezes os espíritos que nós temos mais afinidade, ou o espírito que nós temos mais afinidade, não reencarnou com nós nessa encarnação. Então, quem é que nós vamos se procurar encontrar lá? A afinidade que nós temos mais. Não é esse espírito desta encarnação. Mas isso não quer dizer que em determinado... Porque os espíritos vão para lá e começam as suas atividades. Isso não quer dizer que nas nossas atividades no mundo espiritual nós não vamos encontrar familiares. É mais ou menos igual que aos poucos nós vamos encontrando, mas cada um vai ter suas atividades lá, né? Então, onde nós vamos estar morando? Quem é que nós vamos encontrar? Não dá para ser taxativo. Mas não que nós, em torno dos anos que nós estaremos lá na erraticidade, no mundo espiritual, que nós não venhamos, pouco a pouco, encontrar aqueles que fizeram parte do nosso círculo familiar, amigos, e saber daqueles que já encarnaram, né? Às vezes avó, avô. Então, não dá para determinar quem é que nós vamos encontrar lá, né? Fala. Pois é, então é isso que vocês estão comentando, é uma realidade, Petrônio, e como foi falado, depende, né? O deslocamento do espírito na erraticidade é como a gente comentou, depende muito da condição que ele se encontra, né? Porque muitas vezes mesmo ele estando desencarnado, ainda está muito ligado perispiritualmente, ainda muito condensado, então ainda está muito ainda ligado às vezes a vida aqui na Terra, entre aspas, e tudo isso faz parte de um movimento que ele depende de fazer, depende do corpo perispiritual dele, e também da evolução, como foi falado, e assim por diante. Questão vibratória também, tem toda uma questão que faz parte de um movimento desse, entendeu? Mas é isso, a erraticidade é um local, conforme a gente já falou, um estado de espírito que a gente estávamos lá antes de vir para cá e vamos retornar para lá. Então, é isso. Então, e quanto aos outros planetas, também não é assim. Eu vou sair da Terra e vou ir lá, não sei, no planeta X, Y, Z, no ômega qualquer, né? Não é assim. Para quê? Tem a sua necessidade, às vezes tem que avaliar por que você veio lá. Não, porque eu preciso observar tal condições, porque eu passei por essas necessidades aqui na Terra e não achei saída. Então, até o seu espírito protetor, seu espírito superior vai falar, vamos nesse planeta aqui que tem uma solução que você pode olhar e aprender lá. E eu vou aprender. Então, às vezes, por necessidade, por orientação, eu preciso ir num outro lugar onde a vida já está mais apropriada. Eu vou aprender como sair dessa, vamos dizer assim, de uma situação que aqui na Terra eu não consegui. Então, lá eu vou lá, observo e trago esse conhecimento para, se acontecer comigo novamente, eu saiba como conduzir, como né? proceder. Outra coisa, erraticidade. Erraticidade é errante, né? Então, tem aqueles que estão em condições melhores e aqueles que ainda estão ligados no terra a terra, como o Aleixo falou. Outro dia, na desobsessão, vocês sabem que
nós temos no nosso centro espírita, todos nós temos no centro espírita que a gente frequenta, a reunião de desobsessão. E nessa desobsessão, nós atendemos uma família, eu estava conversando com uma família do Nordeste, do nosso Nordeste brasileiro. E a família toda, ela foi tirada, ela foi morta por esses grileiros, essas pessoas que invadem seu sítio, invadem, e matou a família toda. E estava a mãe e os filhos, a mãe querendo uma ajuda, e ela estava influenciando muito uma pessoa porque ela queria ajuda, porque ela não conseguia sair daquele círculo, daquela condição, não é, psicológica ali. E no centro espírita nós a recebemos, conversamos com ela, falamos que os filhos dela iriam continuar acompanhando ela e que os bons espíritos iam prontificar em ajudá-la. E foi o que aconteceu. Todo mundo ficou bem, mas o que aconteceu? No começo eu falei da erraticidade. Essa mulher estava na erraticidade, com as crianças, com os filhos, mas numa erraticidade praticamente próximo à crosta terrestre, porque ela não tinha outra... A visão dela era o que aconteceu com ela, que o sítio dela foi invadido e mataram todos os filhos, e ela também, para poder tomar aquele sítio lá. Então, são coisas, depende, é como o Aleixo, vocês todos falaram, depende de cada prato, e depois a pessoa vai aprendendo e vai evoluindo e vai se adaptando, vai se soltando as amarras, né? Vai soltando as amarras e aí vai encontrando tio, primo, como o Aleixo falou, nós vamos contando pouco a pouco aqueles que deixaram a vida do corpo um pouco antes da gente. Não é? Mas os espíritos falam rapidinho, Sataide, como eu falei isso aí, eu lembrei agora, os espíritos falam que nós vamos encontrar aqueles que é necessário as nossas feições maiores. Isso. Nós não vamos encontrar todo mundo assim, não. É quem a gente quer, não. Não, porque é aqueles que nós temos necessidade de encontrar e aqueles que nós tivemos mais afinidade. O restante vai seguindo a sua vida no mundo espiritual. Em determinado momento que nós estivermos lá, em alguma atividade, que nem nós estamos, encontramos um amigo depois de tanto tempo aqui na Terra, à medida que nós vamos estar em alguma atividade, for necessário encontrar, às vezes nós não vamos nem encontrar irmão, vai demorar, às vezes não vamos, eles estão em outras atividades, porque a relação, a continuação da vida continua, mas as relações lá são inerentes à condição de cada um de nós, como a nossa reencarnação. Então é isso que os espíritos querem nos falar, né? O que os espíritos nos passam, que é o mais importante, é saber da continuação da vida. Quem nós vamos encontrar e como, vamos aguardar, né? É a questão do merecimento. Também tem tudo. E uma questão também que acontece muito ainda com o ser humano, principalmente em mundo como o nosso, é a questão do apego, né? A pessoa que tem muito apego à vida material, ele tem mais dificuldade ainda de se libertar. Ele vai permanecer ali numa atmosfera muito próxima à Terra, e olha lá quantos que fica até onde morava, na casa que residia. Tem dificuldade de sair. Existem casos assim também. Tem. Então, existe, fica ali, não consegue sair, ou perto do corpo, assim por diante. Por isso que é um processo de evolução, um processo de aprendizado para o espírito também, que está nessa condição, e nada igual ao outro. Cada um está no seu nível de evolução, de conhecimento. Não podemos dizer assim que é tudo igual. Não é. Isso varia de espírito para espírito, né? Está ligado à condição de cada um. Bom, então, horário, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, só rapidamente um ponto. Só a Thaíde falou exatamente o que é sobre a pergunta, o que é real, né? Só a Thaíde acabou falando. Para nós se nos direcionarmos no mundo espiritual para outro mundo, é só espírito mais evoluído. Espírito, na nossa condição de evolução espiritual, é só de mundos felizes para lá ter essa transição de um planeta para outro. A nossa condição de espírito ainda,
Não permite. Não, nós não vamos. Se nós, isso aí é só espírito que vive em mundos mais evoluídos e que tem essa condição de transitar de um mundo para outro. Eles já fizeram a escalada necessária para isso. né? A E o gente não tem trabalho, condição. a condição, a evolução de espiritual deles dá condição para eles se transitarem aí. Bem lembrar isso mesmo. E para maior informação desse assunto, é na questão 232 do Livro dos Espíritos. Abrabão é assim. Então 232. Pergunta e a resposta. É isso Tá. mesmo. Tá bom, aí, Thaís. Então vamos lá, vamos para frente. Olha, aí você realmente vai na 232, provavelmente a 233, 234 Exato. está ligada Ela parte também. daí. Mas, Então você vai aprender bem sobre isso, porque é um assunto interessante, né? Acabou, esse tal de espiritismo acabou com o céu e o inferno? Não, nós estamos na erraticidade. Bem ou mal, nós estamos lá, né? ou seja, 232 e seguintes, né? Então vamos lá. Luiz Gouveia falando sobre a USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá, que realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância do Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Não é, Marcos Areia? É isso. E agora? No momento, nós vamos passar para o segundo bloco do nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre primeira pedra, julgamento precipitado, né, Luiz É Gouveia? verdade, hein? Primeira pedra. Ei. Seria semelhante a tire a primeira pedra quem está sem pecado? Então, Não e, ficou ela ninguém diz- ali perto, né? e aí nós vamos ler um trecho aqui de uma redação do Espírito Emmanuel. É um livro chamado Pensamento e Vida. O que ele fala sobre isso? Ele fala assim, reflitamos hoje sobre esse costume humano de apontar faltas, defeitos, problemas no outro, nunca nele, né, no outro. Julgamos sempre, na maioria das vezes ainda com uma severidade desproporcional, desse que não desejaríamos para conosco de forma alguma. Para a gente não. Somos demasiadamente cruéis em nossos julgares, pois raramente analisamos a situação com cuidado. Isso, veja lá o que o Emmanuel está falando. Raramente consideramos atenuantes e quase nunca somos imparciais. Recordamos os acusadores da mulher adúltera. Aí, falando aqui da mulher adúltera. Na conhecida passagem evangélica, o julgamento foi sumário. A lei humana na pobreza de achar que a punição pela morte seria a solução, condenou aquela mulher ao apedrejamento em praça pública. Assim, achamos-nos no direito de apedrejar, enchemos-nos de razão e raiva, carregamos as mãos das melhores pedras e apontamos para o criminoso. Mas quem de nós não está criminoso? Aí o Emmanuel perguntando, quem de nós não está criminoso? Poderíamos inquirir, inspirados pela pergunta feita por Jesus naquela feita. Dizemos, não está ao invés de não é, pelo simples fato de que ninguém está fadado ao mal, ninguém foi feito criminoso. É um estado temporário do erro. Quem de nós não está criminoso? Esta proposta, que é de Jesus, não isenta a pessoa de assumir as responsabilidades dos seus atos. Ele apenas ajuda a controlar a nossa crueldade no primeiro momento e depois auxilia no reconhecimento das nossas próprias falhas. A lição do atire a primeira pedra, aquele que não se encontra em pecado, é um exercício de tolerância e de autoconhecimento também. Evita-se a condenação cruel, intolerante, e logo após se promove uma reflexão íntima, buscando cada um
as suas próprias dificuldades a vencer. Todos estamos inseridos nesse processo de perdoar, ou nesse processo de erros e acertos. Todos fazemos parte dos mecanismos da lei do progresso que nos impulsiona para frente. Perdoar, compreender os erros alheios, não é promover a impunidade, de maneira nenhuma. A lei divina sempre irá cobrar os seus devedores. Tolerar significa estender as mãos de amor a quem precisa de amparo, de orientação. Quando nos detemos nos defeitos e falta dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes que se constituem. Põe-se nessa nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Olha, com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação que assimilara, fazendo seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por essa razão que, geralmente, os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz. O Emmanuel, nesse momento, a redação aqui do Momento Espírita, que foi baseado no livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel. Realmente, o Emmanuel aqui foi muito feliz, porque a gente julga, né? Julga. Apedrejar uma moça porque ela foi, disse que ela era uma bruxa e tinha feito uma coisa para uma criança morrer, aí apedrejaram. Que sem no procurar Litoral saber. Paulista aconteceu isso, no Guarujá, numa época aí, né? E acontece quase sempre, em vários lugares, que as pessoas julgam sem saber direito os detalhes do evento. Então, outra coisa, aqui na Terra nós somos espíritos em evolução. E como diz aqui Emmanuel, quem não está criminoso em algum ponto da vida, não é? Às vezes a gente fala, isso aí não é nada para você, mas para a sociedade é prejudicial e muito. Vamos lá, amigos. Quantos casos a gente já não viu assim, né? De que, mas fulano é culpado. E depois a vida daquela pessoa fica um transtorno, né? Aí lá na frente, depois de muito tempo, vai se descobrir que o erro não era da pessoa. Mas até chegar aqui, olha quanto foi feito de errado. A pessoa praticamente foi alijada da sociedade. Entendeu? Por quê? Porque sempre assim, onde existe vários apontar o dedo, várias acusações, quem está acusando geralmente é porque tem alguma culpa dentro daquele evento. E está com dor na consciência. Exato. Então, é mais fácil você jogar a responsabilidade para o outro, né? Que atire a primeira pedra. Né? Então, olha aí, quando Jesus fala que atire a primeira pedra quem não tiver pecado, é a mesma coisa que ele perguntar. Onde que está o bonzinho aí? O bonzinho. Se ela é adúltera, onde é que está o adúltero também? Então, ali, ele estabeleceu a igualdade. Por isso que fala aqui. Mas é mais fácil a gente acusar foi o fulano
do que o fulano dizer foi ela que fez isso. É. Né? Por quê? Porque nós estamos ainda com o nosso orgulho, né, assim, muito aflorado. Então, a gente não admite, é sempre o outro que deu prejuízo para a sociedade, é o outro que deu, então, pena máxima para ele, porque ele não tem jeito. Ou seja, nós, humanos, somos advogados, juízes ao mesmo tempo, nós crucificamos o outro, sem pensar no que aquele outro vai passar em função de uma palavra maldita que eu possa ter. Às vezes a pessoa perde emprego por uma calúnia. Calúnia, e a pessoa nem uma difamação. A pessoa acaba perdendo o emprego. Perde. Os amigos, pessoas que hoje em dia tem esse negócio, eu vou te tirar do grupo aqui, eu vou te eliminar. Porque já julgaram, Então, precisa prestar muita atenção. A gente já teve um caso, há muitos anos atrás, da questão daquela escola, né? Escola onde modelo, o diretor, o dono da escola, foi acusado de uma coisa muito grave. E olha o transtorno que deu na vida desse casal. Para chegar lá no fim, saber que a criança mentiu, a mãe acreditou e... a escola foi apedrejada, foi quebrada. Lembra desse caso? Escola de base. Escola de base. É. Então, não só essa, outro dia apareceu uma outra igual, mais ou menos. Lincharam uma moça por falar que a moça tinha feito, acho que colocado coisa ruim na comida de uma criança, ou feito então, trabalho e aí espiritual. Vamos ver tudo que está em volta disso. Né? Tudo que está ali em volta disso. Então, o que a gente vê hoje em dia? Uma sociedade doente, né? Com os princípios éticos e morais inexistentes, ou quase isso, e uma série de coisas negativas, e aí as pessoas nem têm consciência de que ela vai prejudicar o outro. Não tem. Muitas vezes ela não tem essa consciência. É que eu quero deixar os outros falar também, mas, Nilce, imagina quantos casais se separam por causa de calúnia. Por causa de calúnia e por causa do diz que me diz. Né? É verdade. É o que mais acontece, né? É a tal da fofoca, né? Voltando lá à questão da mulher adúltera, eu não sei se foi no Livro dos Espíritos ou do Evangelho que eu li isso que eu vou falar. Que há casos que Deus julga mais a intenção do que o ato. Então, Emmanuel fala muito também disso, da intenção. A intenção é complicada. Então, quando eles pegaram essa mulher lá, adulterando, e trouxeram para Jesus, a intenção deles era o quê? Prejudicar ela, pensou que Jesus ia apedrejar e tal. Então, a intenção deles era essa. Eles não pararam para analisar que não tinha como ela adulterar sozinha. Não tem como. Se pegaram o adultério, alguém estava participando daquilo, estava junto. Então, olha a falta de inteligência deles, né? Não. Inventaram, pegou naquela situação e vamos levar para... Olha a intenção deles, qual que foi. Caíram do cavalo, porque Jesus falou, então, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ficou alguém ali? Pronto, saiu todo mundo fora, porque era alguém ali deve ter participado. Tinha interesses. Deve ter participado da coisa, né? Porque ela sozinha não ia conseguir fazer o que ele estava acusando de fazer. Então, tem muitas coisas que não tem muito sentido, né? Só para criar isso acontece muito. Uma situação, criar, sabe? Esse caso mesmo, em que época foi aquilo. E até hoje isso é comentado no Evangelho, né? E Jesus, com a sabedoria que ele tinha, não foi na conversa deles, né? Ele usou de toda a sabedoria, olha. Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Pronto. Com 2 palavras, ele resolveu o problema ali. Não é? Quando fala dessa passagem aí da mulher adulta, eu fico pensando, como é que 2025 anos depois eu continuo com as pedrinhas no bolso? Eu continuo ainda com as pedrinhas no bolso, né? Tacando os outros quando eu julgo, quando
eu critico, né? Então, o exemplo de Jesus é fabuloso, né? Atire a primeira pedra quem está sem pecado. Naquele momento ali, existia um problema muito sério, porque a lei mandava, era a lei. Nós estávamos falando de lei aqui no intervalo. Lei, senhor Luiz, quando há uma lei, é difícil. O juiz olha ali o que é a lei, né? O que está na lei, ele vai se basear. Qual é os autos que chegou a ele? Como chegou? A lei era que apedrejasse o adultério naquela época. E ela, segundo os dizeres daquela época, ela foi pegar adultério. Interessante que essa mulher se tornou a maior discípula do Cristo. Foi a primeira a ver Jesus depois. Foi a maior seguidora de Cristo, né? Pois é. Agora, que é a Maria Madalena, né? Então, a Maria de Magdala, que era a cidade de onde ela veio. Então, ela se tornou um dos maiores exemplos do Evangelho, porque ela se transformou de uma tal forma naquele momento que deu um exemplo grandioso para nós. Agora, vejam só. Quem julgou ela naquela época? Os hipócritas daquela época. Eles eram os acusadores dela, os julgadores dela. E esse exemplo traz para nós o quê? Ali existia eles queriam pegar Jesus, porque se era lei, mandava um apedrejamento, quem era pego em adultério era apedrejado. Se Jesus falasse não, que não era para ser apedrejado, ele estava indo contra a lei naquele momento. Então, eles iam falar, o senhor está indo contra a lei, o senhor que ensina a lei, o amor. Se ele falasse para apedrejar, ele estava indo contra todo o ensinamento de base. E a favor dos caras, né? Não, e a favor. Mas só que eles estavam de frente com Jesus, né? Jesus já sabia. Quando essa mulher chega até ele, Jesus já sabia o que estava acontecendo. Lógico. Então ele só formulou ali, atira a primeira pedra que ele está sem pecado. Ele não foi de um lado nem do outro e foi diretamente contra os hipócritas daquela época, desmascarar a hipocrisia. Que é o que você falou, Nilson, que acontece hoje. Muita hipocrisia. Nós julgamos. Eu falo que eu tenho minhas pedras no bolso, porque muitas vezes faço palestra, eu falo nas palestras. Como é que eu ando com as pedras? Eu falo de Deus e de Jesus e às vezes estou julgando, criticando. Então nós precisamos nos atentar mesmo com essa passagem de Jesus e com o exemplo dessa senhora, que foi um exemplo grandioso de despertamento do Evangelho e uma lição até hoje para nós, né? Atire a primeira pedra. Naquela época a vida era muito rude com as pessoas, e principalmente com a mulher, era muito, tudo que de errado era com a mulher, o homem era sempre o bom. Aí chegou Jesus e falou, vou acabar com isso, né? E vou ensinar o caminho, né? Vamos acabar com isso. E isso aí é um exemplo mesmo de machismo daquele pessoal que estava lá, né? Ignorância, orgulho, né? E Jesus, ele falou, não aconteceu isso, então que atire a primeira pedra. Aí alguém teve a cara de pau de jogar a pedra? Então, não, e aí vem o Espiritismo, né? Então, o Espiritismo vem mostrar, olha, vocês são espíritos em evolução. Aqui na Terra, ninguém é perfeito, como diz aqui o Emmanuel, quem se pode dizer que não é criminoso aqui? Algum crime está cometendo, não crime contra a lei, mas crime assim, da vida, né? Quem não falou uma mentirinha? Quem não enganou alguém? Quem não fez um ato esquisito por aí? Fez, só que você acha que aquilo lá foi mínimo. Foi mínimo, mas deve ter prejudicado alguém. Então, o que o Espiritismo fala? Nós estamos todos aprendendo. E o Emmanuel fala assim, ninguém foi feito criminoso. Ninguém, quando nasceu criminoso. Você nasceu simples e ignorante. Isso que os espíritos falam. E nós vamos aprendendo com o decorrer da vida, nós vamos aprendendo, orientando. Só que a sociedade, às vezes, ela nos encurrala para tomar determinadas atitudes que vai contra o nosso próprio princípio. Às vezes nós tomamos uma atitude que, no fundo, depois você vai parar para pensar e falar, mas por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa atitude? Não é? Você mesmo se reprime, mas você já fez. Você já fez. Uma briga de casal.
É comum uma briga de casal acontecer isso. Ou a mulher ou o marido supõe que a sua esposa o está traindo, supõe que ela está gastando muito, ou supõe que ele está fazendo alguma coisa errada. E essa suposição, às vezes, é alimentada pelas amigas, pelos amigos. Às vezes chega no ouvido e fala, não sei o quê. Aí a coisa vai fervendo, fervendo, que chega uma hora que é um caldeirão. Explode, né? Uma panela de pressão, ela explode, porque não tem por onde escapar. Então, nós temos que tomar cuidado nesse negócio de julgamento precipitado. Toda vez que a gente tiver que julgar, que verificar o erro de alguém, vamos verificar todas as circunstâncias envolvidas. E nunca sair já ditando o veredito final. Não. Ontem, é engraçado, ontem eu estava vendo na internet um juiz falando para um cidadão, um policial. E ele pôs lá, ele começou a falar para o juiz, porque eu fui na casa desse rapaz. Primeiro que houve um assassinato num campo de futebol. Aí, do nada, ele foi na casa de um rapaz que falou que disseram para ele que esse rapaz que atirou. E o rapaz jura que não foi ele. E aí ele contou uma história lá para o juiz, um monte de história. E o juiz, no final, deixou ele falar. E o juiz falou, olha, eu estou lendo o inquérito aqui, não tem nada do que o senhor está falando. O senhor está falando uma coisa aqui e o inquérito está outra. Aonde que aparece aqui que esse rapaz apareceu lá? Não está aparecendo. Está aparecendo que os caras que deram tiro no cidadão vieram a pé. Você está falando que veio de carro. E eu não sei, por que você foi na casa daquele fulano? Fazer o que lá? Então, incoerência. Então, você me explica direito. Aí o juiz fala, só não vou te dar voz de prisão agora, porque a segunda vez eu vou falar para o seu superior para examinar o que você está. Porque no julgamento que eu estou vendo aqui no inquérito, que você falou na delegacia, é uma coisa, e o que você está falando para mim é outra coisa, completamente diferente. Então, esse tipo de situação, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos prejudicando uma pessoa até incriminando de morte. Ele vai pagar por uma pena de morte, que é 30 anos, 20 e poucos anos, sendo que aquela pessoa não estava nem lá, ela estava trabalhando. E às vezes com uma palavra, né, Luiz? Uma palavra, né? Olha, então aí, só aproveitando o gancho, Luiz, são as incoerências, né? Quantas vezes a gente vê pessoas padecendo horrores, às vezes por causa de um erro, de uma letra num documento, entendeu? E causa um verdadeiro transtorno. Muitas vezes a gente vê isso, dão aquela pessoa como falecida, por exemplo, e causa um transtorno enorme. Ela deixa de receber o que ela tem direito, ela não arruma emprego, ela não existe mais. Por quê? Porque alguém lá atrás não teve responsabilidade. Então, essa palavra responsabilidade, ela tem que caminhar com a gente a vida inteira, né? Isso. É o que a gente estava falando outro dia. A coisa já começa lá no cartório, quando o pai e a mãe vai registrar a criança, né? Às vezes coloca lá um nome que dá outro sentido, que vai estar um transtorno na vida daquela criança, e muitas vezes pode chegar a consequências dessas que nós estamos falando aqui, entendeu? Para coisas muito mais sérias. Por causa de quê? Porque aquele lá que errou não tinha o estudo necessário, e começam as desculpas. Então, a partir do momento que todo mundo coloca responsabilidade em tudo que vai fazer, os acidentes, as coisas desse tipo vão diminuindo. Chegaremos lá um dia, né? Chegaremos. Porque nós estaremos evoluindo. Para concluir, o senhor falou, se não me engano, o Emmanuel falou, quem é o criminoso? Todo aquele que é pego em erro. Então, é isso mesmo. Aquele que é? Quem é o criminoso? Todo aquele que é pego em erro. E também diz aqui o Emmanuel, ele diz o seguinte, todos estamos inseridos neste processo
de erro e acertos. Isso. É isso mesmo. Então, na realidade, você não pode deixar correr solto também, né? Mas você tem que ter lei, tem que ter tudo. Mas você tem que ter, o que a Nilce falou, responsabilidade na hora de você acusar Tudo que ou vai falar fazer. de alguma pessoa. Você tem que ter responsabilidade, porque isso é muito importante. Por isso que é necessário a questão do autodescobrimento, né, Luiz? É verdade. Descobrir Então, vamos para frente? quem somos nós, né? Então vamos lá. Vamos lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de uma casa espírita mais próxima à sua residência. E agora, nesse momento, vamos fazer uma prece. Vamos elevando o pensamento a Deus e ao nosso Senhor Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje em seu nome, conversando sobre as suas leis, Senhor, que é conhecendo, investigando as suas leis que nós vamos nos tornar espíritos melhores um dia. Rogando todo o amparo, todo o auxílio do alto para cada um de nós, agradecendo essa equipe espiritual da USE que nos ampara, nos auxilia, e que essas boas energias, esse amor de Deus e de nosso Senhor Jesus, com o amparo do alto, possa chegar aos nossos queridos ouvintes que participam desse programa conosco, estão envolvidos nessas boas energias. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possam abençoar e iluminar a todos. Fiquem em paz. Isso. E agora vamos nos despedindo, agradecendo aqui a equipe da USE, Gouveia, Aleixo, o nosso Ataídes, o nosso diretor ali, o Luiz Leite, e agradecendo a todos os nossos ouvintes, né, que nos prestigiam, e a direção do Colégio Marconi, né, onde nós estamos aqui instalados, numa instalação muito boa aqui dentro do colégio, né? E vamos deixando o nosso abraço e solicitando que na próxima semana estejam conosco. Isso. Muito obrigada. Isso, e eu aqui também me despeço. Como vocês, eu agradeço muito o Colégio Marconi, porque esse espaço aqui é muito bacana. O Luiz Leite e o dono do colégio estão de parabéns pela associação que fizeram. Então, parabéns e para vocês ouvintes de Guarulhos, de Osasco, Carapicuíba, do Brasil todo nos ouvindo, muito obrigado e felicidades, esteja conosco na semana que vem. Muita paz. Taídes. Quem é o Taídes? Ataídes, Eu também me despeço agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, agradecendo a presença de todos aqui, Luiz Leite, o técnico, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nilce Pereira, agradecendo também a direção do Colégio Marconi e toda a espiritualidade que nos permitiu estarmos aqui juntos mais uma vez nesse programa da Web Rádio, e que Jesus sempre, se possível, nos conceda essa oportunidade, porque é assim que nós evoluímos um pouquinho mais através do nosso trabalho na área do amor, na área da paz, da alegria e assim por diante. Portanto, mais uma vez agradeço por essa oportunidade e que Deus nos abençoe a todos nós, agora e sempre. Eu vou fazer da minha prece as despedidas finais, agradecendo os companheiros, a senhora Taídes, Nilce Pereira, a flor do nosso programa, pensou que eu não ia falar hoje, né? Luiz Gouveia, que prepara esse programa para nós, Luiz Leite, o diretor da rádio, e os nossos queridos ouvintes. Mas não desliguem, porque a rádio não para, né, Luiz? 24 horas com bons programas, entretenimentos. Good Night voltou? Não. Mas o modão, sim? Também não. Ué, parou? Está parado aí? Agora a atividade da escola correria. Agora está envolvido com o Colégio Marconi, o qual nós agradecemos muito essa oportunidade.
E que você se dê muito bem com o Marconi sempre aí, se envolva cada vez mais no trabalho, que é uma oportunidade que Deus está lhe dando. Que Jesus abençoe a todos. Hoje tem. Centro Espírita Joana de Ângeles, ali da Vila Rosália. Rua São Manuel. Só não lembro o número. Às 20 horas. Rua São Manuel. Rua São Manuel. 65. 65. O Luiz Gouveia, nosso professor, sabe tudo. São Manuel 65, ali no Vila Rosália, às 20 horas. É isso aí. E o tema? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Esse tema é interessante de Jesus, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a teu pai e a tua mãe. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio, fazendo parte da sua vida.